Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de solos, tá? Hoje a gente vai conversar com vocês aqui sobre os conceitos básicos de solos, tá? Essa foto aqui, ela ilustra muito bem, né, a pujança que é a agricultura mato-grossense. E isso aí, tudo isso aí é graças ao quê? Às instituições de pesquisa, principalmente a Embrapa, né, que até na início da década de 70 se achava o quê? Que era praticamente impossível produzir no cerrado. Por quê? Solos de baixa fertilidade, solos muito drenados, solos muito ácidos, certo? E tecnologia desenvolvida principalmente pela Embrapa, principalmente essa questão aqui de correção do solo. Então, vocês vejam bem o que é o estado do Mato Grosso hoje em termos de produção. Maior produtor de grãos, maior produtor de carnes, maior produtor de fibra de algodão, tá? Então isso, graças a Deus, o que? A pesquisa, né? Tá? Desenvolvimento aí de tecnologias para que se pudesse o que? Explorar esses solos nossos. Tá? E é justamente isso que a gente vai estar vendo ao longo desse ano, nessa disciplina. Tá? Vamos começar aqui com os conceitos básicos, mas depois a gente vai falar aí sobre amostragem, vamos falar sobre calagem, gessagem, adubação, tá? Então a gente vai estar vendo todas essas questões aí, beleza? E, muito importante, né? Temos que valorizar o que? A ciência, o desenvolvimento, ele só ocorre se tiver investimento em pesquisa, investimento em ciência, certo? Então, solo, definição. Então, solo é a camada superficial da crosta terrestre, caracterizada por material friável, fragmentado, né? Fruto da decomposição das rochas, é a camada onde se desenvolvem os vegetais. É indispensável para a manutenção da vida na Terra. Então, o solo é definido como uma coleção de corpos naturais ocorrendo na superfície da Terra, contendo matéria viva e suportando, ou sendo capaz de suportar plantas. Tá? Então, é interessante aqui, né? Contendo matéria viva, certo? Então, temos muita vida no solo. Nós temos ali os micro-organismos, que são muito importantes, né? Tá? Principalmente ali para a questão que da transformação de alguns nutrientes, para que eles fiquem disponíveis para a absorção das plantas, né? Tá? Então, os fatores de formação do solo, simplesmente denominados de intemperismo, incluem também as forças físicas que resultam na desintegração das rochas, as reações químicas que alteram a composição das rochas e dos minerais e as forças biológicas que resultam em uma intensificação das forças físicas e químicas. Então, o intemperismo é o que? É um processo que? De transformação das rochas em solo, né? Tá? Para que se possa ser cultivado, ou seja, pode ser utilizado, né? Para algum retorno econômico. Então, o conceito de solo, tá? Então, nós temos aí vários conceitos. Então, vai depender o quê? De para que ele será utilizado. Então, o conceito de solo do ponto de vista agrícola, tá? Agrícola. Mistura de compostos minerais e orgânicos da superfície da terra que serve de substrato para o crescimento das plantas. Então, esse é um conceito do ponto de vista agrícola. Então, os diferentes conceitos de solos. Solos, agronomia, meio necessário para o desenvolvimento das plantas, praticamente que a gente comentou anteriormente ali, né? Solo, conceito se for o quê? Para uso para engenharia, tá? Material que serve para a base de fundação de obras civis. Aqui já focando aí, já tendo como objetivo construções civis, né? Certo? Então, material que serve para a base de fundação de obras civis. Solo, arqueologia, material que pode registrar evidências de civilizações pretéritas, ou seja, civilizações antigas, né? Tá? Então, às vezes, é muito comum. A gente vê na televisão aí, às vezes assistindo o jornal, né, e passa lá, foi descobrido um fóssil de, sei lá, por exemplo, dinossauro, na região tal, não sei quantos mil anos, né? Tá? Então, isso é o quê? É o ponto de vista o quê? Arqueológico, né? Solo, hidrologia, meio poroso que abriga reservatórios de água subterrânea, tá? Então, o solo aí, ele
ele serve o que também o que para acúmulo de reserva o que de água. Essa água fica armazenada o que geralmente o que no lençol freático, né? Tá? Então muito importante aí para manutenção dos nossos rios, lagos, poços artesianos, né? Certo? Então essa água aí do lençol freático é muito importante para isso, tá? Então nós temos aqui, ó, 4 conceitos diferentes, né? Então depende muito o que de qual será o interesse por esse solo, tá? É agronomia, é engenharia, é arqueologia, é hidrologia. Então, ou seja, o conceito sofre essa variação aí conforme o interesse, tá? Então, conforme podemos perceber, o conceito de solo pode variar de acordo com o interesse da sua utilização, tá? Então, o conceito de solo depende do profissional que o utiliza ou estuda. Então, percebe-se também que há diferentes tipos de uso do solo, por exemplo, agrícola, engenharia civil, né, construção, arqueologia, exploração de fósseis. Citamos ali o exemplo ali de vez em quando a gente acompanha pela mídia aí alguém descobriu um fóssil de dinossauro, não sei quantos mil anos, né? Então isso aí é a história também, né? Hidrologia, conservação e armazenamento de água superficial ou subterrânea, né? Tá? Então, por exemplo, subterrânea, lençol freático. Superficial pode ser o quê? Rios, lagos, tá? Então, muito importante para conservação da água também. Então, os solos são constituídos por uma sucessão vertical de camadas horizontais resultantes da ação conjunta dos fatores e processos de formação. Então, essa sequência vertical é chamada de perfil do solo, que é a unidade básica para seu estudo, realizada por meio da descrição e análise das camadas. Tá? Qual a composição do solo? Composição do solo: o solo é um sistema trifásico, né? Constituído de material mineral e orgânico, tá? Água e ar. Então, por exemplo, temos aqui, ó. Isso aqui, né, pessoal, em média, né? Tá? Isso pode variar, depende se vão ver algum outro material aí, que depende, tá lá, 45% de minerais, tá? Então, isso aqui é um valor médio. Isso aqui pode variar de solo para solo, mas isso aqui é a média, né? Então, minerais é em torno de 35% do solo é ocupado, né, pelos minerais, né, constituído pelos minerais. Matéria orgânica, em torno aí de 3%, tá? 3%. Ar, em torno de 30%. E água, em torno de 32%, tá? Então, ou seja, então, dependendo do uso e manejo do solo, essas proporções podem ser alteradas, tá? Então, podem ser alteradas, certo? Então, por exemplo, aqui, você gradeou lá o solo, gradeou o solo, passou uma grade no solo lá, tal. Essa matéria orgânica aqui, praticamente em pouco tempo, ela vai sumir, tá? Ela vai sumir, certo? Ela vai ser degradada e vai desaparecer. Então, praticamente, você não vai ter o que? Matéria orgânica nesse solo. Só minerais, ar e água. Você gradeou o solo. Você pode alterar também o que? Essa quantidade de ar aqui, porque você está desagregando o solo, tá? Aqueles espaços porosos que são ocupados pelo ar, né? Pelo ar, pela água, acontece o que? Ele vai ser o que? Preenchidos, né? Eles vão ser preenchidos, então expulsa o ar dali. Então você vai ter uma quantidade menor de ar. Um solo encharcado também, solo com muita água. Então vai acontecer o quê? Você vai sofrer uma alteração nesse percentual aqui de água no solo e, consequentemente, também certo? Vai aumentar, né, a quantidade de água e vai diminuir o quê? O ar, né? Tá? Então tem essa relação direta aí, certo? Entre quantidade de água e quantidade de ar no solo. Então, à medida que, por exemplo, se aumenta a quantidade de água no solo, diminui o que? A quantidade de ar, né? Certo? Então aqui, pessoal, que a gente comentou, né? Então pode variar, né? Então aqui, ó, um outro exemplo aqui, né? Aqui, ó, já temos aqui parte sólida, tá? 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar, 5% de matéria orgânica. Então aqui que a gente comentou que isso pode sofrer o que? Alguma variação, tá? Então, por exemplo, aqui ar vai estar no espaço poroso, né? Tá? Espaço poroso, né? Na verdade, a água e o ar, né, eles vão ocupar os espaços porosos do solo, tá? Espaços porosos do solo. Então, como o solo se forma?
Então, o solo é o resultado da atuação do clima e dos organismos sobre o material de origem, sobre o controle do relevo em determinado tempo. Qual que é esse material de origem? A rocha, né? Tá? Então, nós temos aqui, ó, transformação da rocha em solo, tá? Em solo. Então, aí, devido à ação que químicas ou ação que é da água, certo? Efeito também da temperatura, essas rochas vão se decompondo, tá? Elas vão se decompondo e transformam o que? Em solo. Para que ele possa ser utilizado o quê? Com algum fim econômico, seja uso agrícola, né? Tá? As rochas podem ser utilizadas sim. Nós temos as rochas que são muito utilizadas aí para, por exemplo, para produção de calcário, né? Então utiliza lá as rochas calcárias, né? Certo? Para produção de calcário, tá? Mas para o uso agrícola dessa área, né? Essa rocha tem que ser intemperizada, tem que passar por esse processo de transformação, certo? Para solo, para que possa ser utilizado aí na agricultura, certo? Então, está aqui, né, etapas da formação de um solo. Então, nós temos aqui a rocha-mãe, né? Então, nós temos aqui a chuva, certo? Erosão, vento. Então, o vento e principalmente a água são os agentes erosivos que mais contribuem para a desagregação das rochas. Tá? A água dissolve certos minerais, fragilizando as rochas. As mudanças de temperatura provocam fraturas, né, nas rochas. Tá? Então vai ocorrendo aqui essa transformação da rocha, né? Transformação da rocha. Aqui nós temos aqui já a rocha mãe, né? Já uma parte que já sofreu a transformação, então aqui já temos aqui parte aqui que já é solos, né? Solo, já é solo, né? E aqui a rocha mãe ainda, né? Então aqui, por exemplo, tem algumas rochas aqui, certo? Ah, essas rochas vão se decompor 100%? Não, algumas podem permanecer em forma de rocha naquele solo, né? Tá? Então, ou seja, nessa área aqui, que já sofreu essa transformação aqui, né, da rocha para solo, já podemos ter aqui o quê? Alguma cobertura vegetal, né? Tá? Alguma cobertura vegetal. Água, micro-organismos, elementos minerais, né? Tá? Esses elementos minerais, eles vão ser oriundos, provenientes aqui da própria rocha, tá? Então, ou seja, os elementos minerais do solo tem tudo a ver o quê? Com a composição da rocha, tá? Então tá aqui, ó. Nas fraturas acumulam-se fragmentos e elementos minerais. Então nós temos aqui alguns fragmentos de rocha, né? Tá? Alguns fragmentos de rocha aqui ainda. Resultado da degradação das rochas. Também se instalam alguns seres vivos, como plantas, cujas raízes alargam as fraturas, contribuindo para a desagradação das rochas. Então o sistema radicular das plantas é muito importante o que? Para a formação do solo também. Ele vai procurar o que? Essas fraturas vai provocar, né, essas fraturas na rocha aqui. Aí acontece que isso vai facilitar principalmente o que? A penetração da água, né? Tá? A infiltração da água nessa região aqui, que vai também contribuir aí para o intemperismo, né? Para a decomposição dessa rocha. Aqui já temos aqui um solo, né? Já com a formação aqui dos horizontes, né? Então, por exemplo, restos de seres vivos, né? Tá? Humus, que é aqui a questão está relacionada com a matéria orgânica, né? E aqui, pessoal, nós já temos aqui, ó, os horizontes, né? Então são diferentes camadas formam o quê? O perfil do solo, né? A gente viu anteriormente. Então nós temos aqui, ó, horizonte O, certo? Horizonte A, horizonte B e horizonte C. E aqui, na camada mais profunda aqui, ainda temos aqui o que há fragmentos aqui de rocha-mãe, né? Ou seja, dificilmente essa rocha ela vai se decompor o quê? 100%. Então, sempre vão ficar ali alguns fragmentos, tá? Então, tá aqui, né? No final da sua formação, o solo maduro é constituído por 4 horizontes. O O, né? A, B e C, tá? Mais pra frente vai estar falando para vocês que estou mostrando para vocês aqui a característica de cada um. E isso aqui também a gente vai fazer uma aula prática no campo aí para a gente visualizar, tá? Lá no campo, esses perfis, tá? Essas camadas, né? Essas camadas, ou seja, lá no perfil de solo, né? Então a gente vai estar visualizando todos esses horizontes aqui. Por exemplo, dependendo da área, de repente não tem o que? Esse horizonte U aqui, principalmente um solo que já foi gradeado, né? Tá? Ele pode não ter esse horizonte U aqui, né? Tá? Que a gente falou, mexeu nesse solo aqui, revolveu esse solo,
você vai promover o quê? Uma aceleração aqui da decomposição dessa matéria orgânica, tá? Então, está aqui constituído por 4 horizontes, 0, A, B e C, tá? Isto é, por 4 camadas, né? Tá? 4 camadas, com composição distinta. Então, esses horizontes situam-se sobre a rocha-mãe, que é a rocha a partir da qual se formou o solo. Tá? Então, o conjunto de camadas formam o quê? O perfil do solo. Né? Então, isso aqui, tá? Nós podemos chamar o quê? De perfil do solo, que é o quê? A soma dessas camadas. Tá? Então, à medida que o solo vai se formando, ele se diferencia em camadas, né? Tá? Que é o que está aqui, a gente já viu anteriormente também. Então, aqui, ó, horizonte A, B, C e rocha-mãe, tá? Então, ou seja, a presença de nutrientes favorece o crescimento dos vegetais, por consequência, a biota do solo se desenvolve e se torna repleta de micro-organismos. Biota é o quê? A parte viva do solo, né? Tá? Então, quanto mais próxima a camada de solo estiver da rocha, mais jovem será. Logo, o processo de transformação estará no início. Então, por exemplo, isso aqui, né? O horizonte C, bem próximo aqui da rocha-mãe, tá? Então, é o que? Esse aqui é um solo bem jovem ainda, que ainda está em processo que de formação, tá? Ainda vai passar aí, vai sofrer o processo de intemperismo, certo? Para ir se transformando no horizonte B e também no A, certo? Então, só para a gente mostrar aqui, né, horizontes dos solos, né? Então, são as camadas paralelas à superfície do solo. Então, o que é o horizonte? Ou perfil? O que é o perfil do solo? Conjunto que é de camadas, certo? E cada camada é chamada o que de horizonte. Então, tá aqui, né? O horizonte O. Então, camada de restos de plantas e animais na superfície do solo, tá? Então, camada, então é chamada o quê? De horizonte O, justamente por isso. Por quê? Porque predomina nesse horizonte, tá? Predomina nesse horizonte o matéria orgânica. Então, por isso que ele é chamado, que é denominado que é de horizonte O. Horizonte A. Então, primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro, por conter mais humus que os horizontes B e C. Então, o horizonte B é formado por partes de bastantes agregados da rocha-mãe estando abaixo do horizonte A. Horizonte C, horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo, ou seja, a camada aqui, um solo que é mais jovem, né? Tá? Um solo mais jovem, né? Tá? Ou seja, que está bem próximo que o aqui da rocha-mãe, que ainda está passando por processo de intemperismo, tá? Então, aqui o R, né? Tá? O horizonte R aqui seria, então, a rocha não intemperizada. Então, rocha-mãe que, submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo, tá? Então, só mostrando aqui uma outro perfil aqui, né? Outro perfil do solo, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui, ó, horizonte O, horizonte A, né? Horizonte B e horizonte C, tá? Então repetindo, né? Então esses horizontes aqui, tá? Esse conjunto aqui de camadas forma o que? O perfil do solo, tá? Então, o horizonte é a camada que se diferencia durante o processo de formação do solo, tá? O horizonte. Então, é a camada, né? Então, tem aqui. O aqui é uma camada, A outra camada, B outra camada, C outra camada. Então, é a camada, o horizonte é a camada que se diferencia durante o processo de formação do solo. Perfil do solo, o conjunto de camadas. Então, pessoal, essa aqui, característica dos horizontes. Então, a gente já comentou ali, mas o horizonte H é um horizonte orgânico, normalmente encontrado em áreas com excesso de água, tá? Então, assim, só vai ocorrer em áreas que têm excesso de água, por exemplo, como banhados e várzeas, tá? Então, o excesso de água inibe a ação de micro-organismos aeróbicos, né? O que são micro-organismos aeróbicos, tá? Ou seja, são aqueles micro-organismos que dependem o que do oxigênio para sobreviverem, tá? Para sobreviverem. Ou seja, a ausência de oxigênio no solo vai acarretar o que? A morte desses micro-organismos,
Tá? Então, são micro-organismos aeróbicos que precisam do oxigênio para sobreviver. Tá? Então, horizonte O, não vamos ler tudo, pessoal, tá? Então, horizonte O, que a gente já falou, é o horizonte orgânico, né? Então, recebe essa denominação, né? Então, chamado de horizonte O justamente por isso, porque o material que predomina é a matéria orgânica, né? Então, precisamos de horizonte O. E está logo abaixo que do horizonte A, tá? Horizonte A está logo abaixo do horizonte O, que a gente viu lá anteriormente. Então, é formado pela incorporação de matéria orgânica aos constituintes minerais do solo, com os quais fica intimamente misturada. Então, esse horizonte tem grande importância agrícola. Tá? Por quê? Então, esse horizonte A é a camada o que mais fértil, né? Mais rica em nutrientes. Tá? Mais rica em nutrientes. Tá? Então, tem grande importância aí para a exploração agrícola. Então, concentra as raízes, né, das plantas, justamente porque é a camada mais fértil, né? Certo? Porém, no caso aí de uma contaminação ambiental, também é a camada que recebe e acumula por um determinado período aí os poluentes, né? Tá? Então, continuando no horizonte A, coloração, então é a camada mais escura, né? Tá? Um pouco mais clara do que o horizonte O, porém comparando com o horizonte B e o horizonte C, é a camada mais escura. Certo? Então, isso também, essa coloração mais escura, é devido também ao quê? A maior presença da matéria orgânica. Tá? Espessura varia muito. Tá? Então, isso aqui varia muito, essa espessura aqui. Vai depender aí do processo de intemperismo. Por exemplo, se for um solo muito intemperizado, então ele pode ter uma camada mais profunda. Tá? É um solo menos intemperizado, vai ter umas camadas, ou seja, vai ser um solo mais raso. Tá? Então a sua espessura vai variar, depende do clima e da vegetação. Tá? Então, ou seja, em regiões de baixa precipitação é pouco espesso, ou seja, regiões de pouca chuva, né? E mais claro em decorrência da escassez de vegetação. No sul, onde a vegetação é mais exuberante e o clima mais frio, pode atingir mais de 1 metro de espessura, certo? Então, particularidades do horizonte A. Então, por conter maior quantidade de matéria orgânica, é mais poroso, tá? Então, é um solo aí que pode ter um maior acúmulo de água, de ar, né? Mais leve, como ele é mais poroso, ele é um solo mais leve também, menos duro e menos pegajoso, tá? Menos pegajoso, certo? Não sei se vocês percebem quando vocês andam em algumas áreas, né, que são os solos que têm mais argila, né, solos mais argilosos, que se tiver molhado, né, que ali gruda muito no pé da gente, né? Então são o quê? São solos mais pegajosos, tá? São solos mais pegajosos. Por quê? Porque tem uma maior concentração de argila, tá? Maior concentração de argila, tá? Então esses atributos favorecem, por exemplo, o preparo do solo. Apresenta maior atividade biológica e os demais horizontes minerais de um perfil de solo. A gente já comentou anteriormente, tá? Então é a camada do solo ali mais fértil, que tem uma maior concentração de nutrientes. Certo? Outra coisa que pode afetar, né, tá, esse horizonte A é o quê? Erosão, né? Então, a erosão, olha só, e está levando justamente o quê? Aquela camada mais fértil do solo. Então, a melhor parte, tá, do nosso solo, a gente vai estar perdendo o quê? Através do processo erosivo. Então, por isso que é muito importante adotar o que? Algumas práticas conservacionistas. Tá? Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso aí. Tá? Sobre a conservação do solo. Né? Então, seria o quê? Construção de terraços, cobertura, a própria vegetação, cobertura viva, né? Pode ser uma cobertura morta também, resto de palha, né? Tá? Para evitar que aconteça justamente isso aqui. Olha só, quantidade de água está escorrendo aqui. Então, aqui é justamente o que? A nossa camada mais fértil que está indo embora, né? E geralmente aqui, em muitas regiões, dependendo da distância, que vai acabar o quê? Atingindo aqui os nossos rios, né? Rios, lagos, causando o quê? Assoreamento. O que é assoreamento? Entupimento, né? Entupimento, tá? Então nós temos hoje aí vários rios aí, né? Praticamente o quê? Todos assoreados, né? Devido que principalmente essa
terra, essa terra aqui do horizonte, aqui há que é erodida, né? E acaba indo acumular nos rios, nos lagos, né? Tá? Então, além de você estar perdendo essa camada mais fértil, aí também um problema ambiental sério, né? Tá? Assoreamento aí dos rios, tal, que com o tempo alguns podem até vir a secar, né? Horizonte B, então tá aqui, né? Situa abaixo do horizonte A, tá? E é o que? Já tem uma cor mais avermelhada, né? Tá? Então o horizonte B já tem uma cor mais avermelhada, e essa coloração é principalmente aos minerais de ferro da fração argila, tá? Que dá essa coloração mais avermelhada ao solo, tá? Então, sendo os mais comuns vermelho, amarelo ou vermelho, amarelo. Então, o teor de matéria orgânica, bem como a atividade biológica, é menor que no horizonte A, tá? Então, o teor de matéria orgânica no B já é bem menor do que no horizonte A, certo? E também a atividade biológica. O horizonte C situa-se logo abaixo do horizonte B, né? Então, é a rocha intemperizada, podendo apresentar manchas de diversas cores, que a gente falou também. É o horizonte o quê? Mais novo do solo, né? Está próximo ali a rocha mãe, né? Tá? Então aquele solo que está em formação ainda, está sofrendo ainda o processo que é de transformação, de intemperismo, né? Tá? Então o horizonte C. E o R, aqui que a gente falou, é a última camada do perfil e representa a rocha que ainda não foi intemperizada, tá? Que a gente mostrou naquela figura lá anteriormente, né? Tá? Então aqui perfil do solo, né? Então aqui seria ó, horizonte A, B, O, A, B, C e aqui seria o R, né? A rocha mãe. Então, mais uma vez, pessoal, mostrando aqui para vocês aqui. Então é muito importante vocês gravarem bem isso aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Então por isso que a gente está aqui até repetindo essas fotos, porque a gente memorize, né? As memorize, né? Então tem aqui, ó, a camada O, né? Bem superficial, certo? Que é a camada com maior teor de matéria orgânica, tá? Então, informações complementares, né? Então, a primeira camada do solo também é mais fértil pela presença de matéria orgânica, já comentou. Importante reforçar que restos de plantas e animais, todos os resíduos orgânicos têm sua constituição nutrientes, tá? Então, por esse motivo, tem a capacidade de deixar os solos mais férteis. Então, outro fator que tem relação direta com a qualidade do solo é o tipo de rocha, tá? Tipo de rocha. De onde esse solo se originou. Então, por exemplo, granito, arenito. Qual tipo de rocha? Granito, arenito, basalto, argilito, calcário, filito, tá? Então, ou seja, rocha que apresenta em sua constituição grande quantidade de nutrientes essenciais às plantas. Geram solos mais férteis, tá? Então, quanto melhor, quanto maior for a composição dessa rocha por minerais, mais férteis são os solos que essas rochas vão originar, tá? Vão dar origem, né? Certo? Então aqui, por exemplo, só repetindo, né? Solo primitivo, tá? Porque também é um processo de formação. Solo jovem, né? Já podemos ter aqui alguns arbustos, né? Certo? Então aqui, rocha, solo primitivo, líquens, né? Não sei se é muito comum, vocês já viram, a gente vai caminhar ali sobre algumas rochas e tem lá aquela presença lá, a gente fala de lodo, né? Certo? Lodo, inclusive até bem escorregadio, né? Então aqueles são os líquens, né? São o único que consegue sobreviver o quê? Sobre aquela rocha ali, né? Tá? Então, à medida que ela vai se decompondo, já forma aqui um solo, né? Um solo jovem, já pode começar a aparecer alguns arbustos, né? Algumas árvores, tá? E o solo maduro, tá? Já temos aqui árvores, né? Certo? Então, outras condições importantes aqui, então a rocha granito em região de clima seco e quente origina solos rasos e pedregosos em virtude de reduzida quantidade de chuvas, tá? Podem afirmar que os solos marrais são jovens, tá? E desta forma são solos verdes são conhecidos por serem pobres em nutrientes e ácidos em função do processo de lixiviação, tá? Lixiviação. O que é essa lixiviação? Lixiviação é o que? É o transporte o quê? Dos nutrientes pela água no perfil do solo, tá? Então, de repente, você tinha ali uma concentração de nutrientes ali na camada 0 e na camada A, tá? Então, esses nutrientes podem sofrer ali a ação da chuva, de repente, uma irrigação em excesso, né? Tá? Essa água, ao infiltrar no solo ali, vai levando o quê?
junto que os nutrientes. Então esse processo a gente chama o que de lixiviação, a movimentação da água que no perfil do solo, tá? Então, geralmente, os nossos solos do Cerrado, eles são pobres, de baixa fertilidade, tudo bem, tem a ver também com as rochas que dão origem, né, tá, a esses solos, mas também eles são pobres em nutrientes, por quê? Porque sofrem muito esse processo de lixiviação, porque são solos o quê? Geralmente mais arenosos, né, mais arenosos, então a água se infiltra com mais facilidade, tá, são solos, que a gente fala que são solos bem drenados, né, então, esses nutrientes sofrem um processo de lixiviação maior. Então, nós temos aqui os solos de baixa fertilidade, tá? E isso vai ser... essa baixa fertilidade vai ser maior quanto mais arenoso for esse solo, tá? E isso também, esses solos também, eles requerem o quê? Um bom manejo da própria adubação, tá? Você, geralmente você tem o quê? Que parcelar essa dose de adubo em 3, às vezes até 4 vezes, certo? Então, por que solos profundos, tendem a serem ácidos, tá? Então, porque temos no solo que a presença de cátions ácidos como alumínio, hidrogênio, cátions básicos como cálcio, magnésio, potássio e sódio, e os cátions básicos então apresentam uma aderência menor às cargas do solo e são arrastados mais facilmente pela água da chuva, tá? Permanecendo os cátions ácidos que em maior quantidade geram solos ácidos com baixos valores de pH e elevada presença de H+, né? Então, H+, aqui, certo? Que atribui essa acidez aos nossos solos, né? Então, acontece o quê? O que acontece? Porque esses solos são mais ácidos, solos mais velhos, tá? Solos que geralmente sofrem um processo maior do que da lixiviação, né? Então, por quê? Porque esses elementos aqui, ó, cálcio, magnésio, potássio e sódio, eles são transportados aqui para as camadas mais profundas, sobrando o quê? Na camada superficial, alumínio e hidrogênio, que vai atribuir ao solo aí uma maior acidez, tá? Então aqui quando a gente for falar sobre calagem, a gente vai ver melhor isso aqui. Então os solos ácidos apresentam um pH baixo, né? Geralmente menor que 5,5, e o produto mais utilizado para corrigir essa acidez é o calcário, tá? É o calcário. Então nós temos aqui um monte de calcário aqui e o calcário já sendo o que? Distribuído, certo? Então a gente vai, quando for falar sobre calagem, a gente vai ver muito bem isso aqui. Interpretar um resultado de análise de solo, pegar um resultado de análise de solo, interpretar, fazer recomendação de calagem, fazer recomendação de adubação, tá? E isso vai ser, acho que lá pelo terceiro e quarto bimestre. Então, ou seja, o calcário, a rocha calcária moída, que aplicada no solo, reage corrigindo a acidez por um período médio de 3 meses. Tá? Então, esse calcário ele reage, tá, no período médio de 3 meses, certo? Ah, pode reagir num período de tempo menor? Pode. Então, a gente vai ver quando que isso pode acontecer, certo? Então, o resultado da reação é maior quando há umidade no solo e o produto está moído finamente. Então tá aqui, né? Se a rocha possui em sua constituição muito nutriente, o solo se forma fértil. Então a gente comentou que a fertilidade do solo vai estar ligada diretamente o quê? A composição química da rocha. Então aqueles nutrientes que vão existir no solo naturalmente, né? Então vão estar o que relacionados diretamente o que com a composição da rocha, tá? Então algumas rochas são ricas, por exemplo, em cálcio e magnésio, exemplo o calcário, né? O calcário, em potássio, granitos, as rochas tipo granitos, né? Em cálcio, magnésio, potássio, zinco e ferro, as rochas basálticas, né? E outras mais pobres, como arenitos. Então, os arenitos, as rochas arenitos, então vai dar resultado em solos de baixa fertilidade. São rochas que pobres, geralmente são os solos também mais arenosos, né? Então, com exceção do hidrogênio, o oxigênio, carbono e nitrogênio, os demais nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e fósforo provêm dos minerais presentes nas rochas que, ao se decomporem pela ação do intemperismo, liberam esses elementos para o solo, para serem absorvidos pelos vegetais, tá? Certo? Ah, carbono. De onde vem o carbono? Geralmente vem o quê? Dos restos dos vegetais, né? Tá? Restos vegetais, certo? Composição aqui da matéria orgânica, né? Nitrogênio. Boa parte do nitrogênio vem o quê? Do ar atmosférico, certo? Através da chuva, né, eles são incorporados no solo, depois eles passam por um processo de transformação,
Hidrogênio, tá? Hidrogênio também pode vir também o que? Do ar atmosférico, certo? Então, nutrientes essenciais, né, participam no metabolismo da planta com função específica. Na ausência de qualquer um deles, a planta não completa seu ciclo. Um nutriente não pode substituir outro, tá? Então, justamente por isso que dizem o quê? De essenciais, ou seja, eles são indispensáveis, né? Indispensáveis para um bom desenvolvimento da planta, tá? Se algum faltar, tá? Se algum nutriente faltar, vai estar limitando o que? Aquela produção, certo? Não minerais, certo? Então, por exemplo, aqui o CHO são absorvidos no ar e na água na forma de moléculas, CO2, H2O e O2, através da fotossíntese. Então, eles estão presentes em todas as moléculas orgânicas. Então, os demais são absorvidos pelas raízes na forma iônica. Então, os macronutrientes, a gente vai falar, pessoal, quais são os macronutrientes, tá? Então, o que são macronutrientes? Então, são aqueles nutrientes que são absorvidos em maior quantidade, tá? Quais são os micronutrientes? São aqueles nutrientes que são absorvidos em menor quantidade. Então, mais para frente, a gente vai falar, lá quando a gente vai falar lá de adubação, né, então a gente vai falar sobre isso, tá? Quais são os macronutrientes, quais são os micronutrientes, ok? Função dos elementos essenciais, tá? Também, depois dei uma lida nisso aqui, certo? Dei uma lida nisso aqui, mas a gente vai estar falando mais para frente também melhor sobre isso. Então, por exemplo, aqui o nitrogênio, forma de absorção, então de íon amônio e nitrato, né? Tá? Então, síntese da clorofila está envolvida na fotossíntese, tá? Constituindo aminoácidos, proteínas, enzimas, fósforo, então aqui são as formas absorvidas, né? Tá? Então, transferência de energia ATP e ADP, potássio, forma absorvida K+, né? Enxofre, então ele é absorvido aqui na forma de sulfato, né? Tá? Aqui cálcio, Ca, aqui está na forma iônica, né? Então, é importante, pessoal, aqui, ó, todos os nutrientes, para serem absorvidos, eles têm que estar em forma de íon, tá? Tem que estar na forma iônica, tá? Para serem absorvidos, tá? Ele não é absorvido aqui na sua forma elementar, tá? Se não possui carga, não precisa, essa carga pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser um cátion, né? Ou um ânion, tá? Um cátion, um ânion, ele não será absorvido, tá? Então ele só é absorvido na sua forma iônica, tá? Na sua forma iônica, ok? Então aqui tem todos os nutrientes. Então temos aqui, ó, só já vou mostrar para você, mas para frente vai estar vendo melhor isso aqui numa próxima aula, né? Tá? A gente vai estar vendo melhor isso aqui. Então, por exemplo, aqui os macronutrientes, ou seja, aqueles nutrientes são absorvidos em maior quantidade. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. Então, essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esses aqui são os macronutrientes, tá? E de todos esses nutrientes, esses macronutrientes aqui, o que é mais absorvido em maior quantidade, praticamente por todas as espécies aí, tá? É o nitrogênio, certo? E aqui são os nutrientes que são absorvidos em menor quantidade, que são os micronutrientes, né? Ferro, manganês, cobre, zinco, boro, molibdênio, cloro e níquel, certo? São absorvidos em menor quantidade, mas são menos importantes do que os macronutrientes? Não. Todos eles são importantes, tá? Todos eles são importantes. E a importância, tá, de um ou de outro varia o quê? De espécie para espécie, certo? Varia de espécie para espécie. Então, por exemplo, o boro, ele é muito importante o quê? Para a cultura do algodoeiro, tá? Muito importante a cultura do algodoeiro, certo? Então, ou seja, eles vão variar. Esses micronutrientes varia. A importância deles em termos de quantidade que é absorvida tal, varia muito de uma cultura para outra, tá? Mas todos são importantes. Tanto os macronutrientes como os micronutrientes são importantes, certo? A diferença entre eles é a quantidade que é absorvida. Macronutrientes são absorvidos numa quantidade maior, micronutrientes são absorvidos aqui numa quantidade menor, certo? E aquilo que a gente comentou anteriormente, tá? Então, qualquer um desses elementos aqui que faltar, que a planta tiver com problema de deficiência, dessa deficiência de nutrientes, ou seja, uma deficiência nutricional, ele vai ser limitante para a produtividade.
Então, precisamos repor os nutrientes através da aplicação de fertilizantes, NPK, calagem, adubação orgânica e adubação foliar. Tá? Então, alimentos benéficos não são considerados essenciais, mas, quando presentes, para alguns tipos de plantas, podem promover uma melhora no desenvolvimento da mesma. Então, nós temos lá os essenciais, né? Certo? Então, nós temos aqui, né? Aqui, ó, elementos essenciais, tá? Ou seja, são aqueles que, na sua falta, vai limitar o quê? A produtividade, tá? E os alimentos benéficos não são essenciais, porém, eles podem também ter o quê? Algum benefício, trazer algum benefício para as plantas. Que é o quê? O sódio, silício, selênio, cobalto e alumínio, tá? E alumínio. Então, ou seja, geralmente também esses aqui, tá? Eles são absorvidos o quê? Em pequena quantidade, tá? Em pequena quantidade, ou seja, vai ser absorvido uma quantidade menor do que os macronutrientes, certo? Então já comentamos sobre a relação da rocha com a umidade do solo, agora vamos comentar sobre sua relação com a textura do solo. O que é essa textura? Textura é o quê? Proporção de areia, silt e argila de um solo, tá? Então, exemplo aqui, um solo com 12% de argila, 5% de silt e 80% de areia possui textura arenosa. Então, vejam bem aqui, ó. Predomina o quê? Areia, né? Tá? Então, é um solo arenoso. E esse aqui, 83%, é um solo bem arenoso mesmo, tá? Então, ou seja, em qualquer clima, a rocha conhecida como arenito gera solos de textura grosseira, arenosa. Então é um solo também que tem o quê? Os grãos, né? Os grãos ali são maiores, certo? Tem baixa fertilidade, são solos que armazenam pouca água e são muito propensos à erosão, tá? Ou seja, pode ser transportado com muita facilidade o que? Pela água, né? Vamos colocar aí água da chuva, né? Tá? Então aqui, de acordo com a textura, os solos podem ser arenosos. Então aqui, ó, cerca de 70% de areia, muita porosidade, muito permeável e também são solos aqui de baixa fertilidade, né? Infértil. Argiloso. Então tem que ter um teor de argila maior que 30%, tá? Pouca porosidade, pouco permeável, porém já são solos o quê? De maior fertilidade, tá? Solos que têm uma maior quantidade de nutrientes aí, importantes aí para o desenvolvimento das plantas, né? Temos o solo siltoso, que é um solo que é intermediário entre areia e argila, tá? Esse silt é o que? É um componente do solo ali que já tem o que? Uma granulometria, né? O tamanho, ou seja, o tamanho dos grãos menor do que da argila, certo? Solo humoso, ou seja, solo rico em humus, né? Então, cerca de 10% de humus, certo? Bastante fértil. Então, ou seja, é o solo adequado para a agricultura, tá? Esse aqui é um solo ótimo, né? Tá? Solo com bastante fértil, boa retenção de água, boa retenção de nutrientes, solo bem poroso, né? Muito bom para o desenvolvimento das raízes, tá? Porém, aqui, vamos pegar aqui no caso aqui do Mato Grosso, tá? Que a temperatura geralmente é muito alta, né? Muita chuva, certo? Então esse aqui é difícil a gente achar solos humosos aqui, né? Solo com muito humus. Por quê? Porque esse processo de temperatura alta e muita umidade, tá? Acelera o quê? A decomposição desse material, certo? Acelera a decomposição desse material, ok? E aqui, solos calcários, né? Tá? Então, elevada quantidade de calcário, fertilidade natural, solo do deserto. Então, isso aqui não é utilizado o quê? Para fins agrícolas, né? Tá? Nós utilizamos o calcário para fazer a correção da acidez dos solos, né? Mas usar diretamente esse solo aqui não é possível. Então, rochas como basalto originam solos de textura argilosa e com altos teores de ferro, pois são ricas nesse elemento. Tá? Então, quando você tem lá um solo que a rocha é uma rocha basáltica, ou seja, basalto, tá? Vai originar solos aí de textura argilosa, certo? Então, solos originados a partir de argilitos apresentam textura argilosa, isto é, com predominância de argila, certo? Então, vejam bem, a textura do solo, tá? A textura do solo,
ela vai estar ligada também diretamente o quê? Com a composição da rocha que está dando origem àquele solo, certo? Então a textura é o quê? É o conjunto de frações menores que 2 milímetros. Partículas com diâmetro superior a 2 milímetros são denominadas de esqueleto do solo, tá? Então a parte mineral do solo constitui partículas originadas do temperismo das rochas, tá? Então tem aqui matacões, fragmentos maior que 20 centímetros de diâmetro, tá? Então se tiver ali uma rocha ali com maior que 20 centímetros, é chamada de matacões. Calhaus, fragmento entre 2 e 20 centímetros. Cascalho, fragmentos entre 2 centímetros e 2 milímetros. Então, esqueleto do solo. Então, o que nós falamos ali anteriormente, que a textura do solo é composta o quê? Por grãos ali menor que 2 milímetros. Tá? Então, areia grossa, fragmentos entre 2 centímetros e 2 milímetros e 0,2 milímetros. Areia fina, fragmentos entre 0,2 milímetros e 0,05 milímetros. Silt, fragmentos entre 0,05 a 0,002 milímetros. Argila, fragmentos menor que 0,002 milímetros, tá? Então, esses materiais aqui, né, que formam que a textura do solo, ou seja, areia, areia grossa, areia fina, silt e argila, tá? Que vão formar a textura do solo. Então, mede a avaliação da textura, análise granulométrica, né? Então, isso aqui geralmente é feito no laboratório, né? Pessoas que têm muita prática, às vezes ele pega aquele solo ali, esfrega ali na mão, já consegue ter mais ou menos uma ideia o que daquela textura ali, certo? Às vezes ele sabe, não, esse solo aqui é um solo, visualmente dá pra gente detectar o que? Não, esse aqui é um solo arenoso, esse aqui é um solo que tem um maior teor de argila, então já é um solo que pode ser um solo mais argiloso, né? Mas para a gente realmente ter certeza disso aí, só através do que? De análise granulométrica em laboratórios. Fazer ali coleta de solo e mandar para o laboratório para fazer o que? A análise, certo? Então, esse aqui, que eu falei ali, mede campo, textura expedita. Então, forma rápida, por exemplo, ali. A avaliação expedita se baseia nas sensações táteis e propriedades físicas que cada fração apresenta, quando medicina submetida ao manuseio. As diferentes frações granulométricas apresentam as seguintes sensações táteis: areia, aspereza; silt, sedosidade; argila, plasticidade e pegajosidade, tá? Então, por exemplo, você pega esse aqui, um solo rico em argila, você consegue o que? Moldá-lo, né? Tá? Então, você pega ali, coloca um pouco de água nele ali, umedece aquele solo ali, você aperta na mão ali, você consegue o que? Moldá-lo, né? Tá? Fazer ali um torrão, né? Tá? Com areia, não. Areia, você pega ali um pouco de areia ali, você pode molhar e apertar na mão, soltou ali, ela vai o que? Se desfazer totalmente aquele torrão, tá? Então, a sensibilidade ao tato requer muito treinamento, tá? Então, para determinar essa textura expedita aqui, é uma pessoa que tem muita experiência, né? Tá? Tem muita experiência já, muitos anos fazendo esse teste aí, então já consegue ter o que? Uma noção, tá? Então, a sensibilidade ao tato requer muito treinamento. Então, as frações areia, silt e argila são expressas em porcentagem. Então, é a partir da porcentagem de argila que se define a classe textural do solo, tá? Não só a porcentagem de argila, mas também o que? De areia, tá? Certo? Então, o que a gente comentou anteriormente lá. Então, um solo com maior teor de argila, maior teor de areia, considerado um solo arenoso. Com teor de argila, geralmente a partir de 30%, já é considerado que é um solo argiloso, tá? Então, a granulometria é de grande importância para o uso e manejo dos solos utilizados, né, para a agricultura, pois influencia no comportamento físico, hídrico e químico do solo, tá? Então, vejam bem nessa foto aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. Então, seria tipo assim. Esse grão aqui seria o quê? A areia, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí de escala, né? Tá? Então, esse aqui seria areia, esse grão aqui. Silt já seria esse grãozinho aqui, né? Tá? E a argila, tá? Então, seria o quê? Os grãos menores que 0,002 milímetro, tá?
já seria um grãozinho aqui bem pequeno mesmo, né? Bem pequeno. Praticamente o que? Não está visível aqui a olho nu, né? Certo? Então, as diferentes combinações de areia, silto e argila, dois solos, são expressas pelas classes texturais. Então, classe de textura dos solos. Então, textura arenosa, menor que 15% de argila. Textura média, 15 a 35% de argila. Textura argilosa, 35 a 60% de argila. Textura muito argilosa, maior que 60% de argila, tá? Então, se de repente você pegar ali, ó, suponhamos assim, 1 kg de solo, tá? 1 kg de solo. Se nesse solo aí você tiver, por exemplo, 600 gramas de argila, então é um solo de textura muito argilosa. Ah, eu peguei ali 1 kg de solo. Esse solo tem o quê? Menos de 15% de argila. Então é um solo de textura arenosa, tá? Arenosa. Ah, eu peguei aquele solo ali, 1 kg, tem 20 gramas, né, de argila. 20 gramas de argila. Não, 200, né? 200 gramas de argila. Então é um solo de textura média, tá? Então isso aqui é muito importante. Ah, mas como a gente fica sabendo? A gente consegue ficar sabendo esses valores exatos aqui? Análise em laboratório, que a gente comentou anteriormente. Fazer a amostragem de solo, tá? Coletar solo, né? Mandar para o laboratório para fazer a análise. Só através dessa análise que a gente vai ter uma certeza o quê? De qual textura é aquele solo ali. O que predomina ali? É argila? É areia? Certo? Então, a textura ideal é aquela que apresenta teores de argila variando entre os valores da classificação média argilosa. Então, por exemplo aqui, 35% de argila. E esses valores permitem retenção de água e nutrientes sem tornar o solo pesado, difícil de manejar. Então, é justamente isso aqui, né? Quanto maior o teor de argila nesse solo, é um solo mais difícil de manejar também, tá? De manejar. É um solo que vai, por exemplo, isso aqui, ó, vai requerer o quê? Uma adubação maior, tá? Ou seja, vai ter que estar fornecendo esse solo aqui uma maior quantidade de adubo, né? Tá? É um solo muito sujeito a encharcamento, tá? Então, muito sujeito a acumular água, né? Tá? Muito sujeito a acumular água. Também é um solo difícil, mais difícil você preparar, por exemplo, de gradear esse solo, né? Porque vai ser um solo muito pegajoso, certo? Muito pegajoso, então pode, dependendo da quantidade de água ali, ter muito problema de atoleiro também, né? Certo? Então são solos difíceis de trabalhar com ele, certo? Então, ou seja, um solo bom é o quê? Um solo que tem textura média, a textura no máximo aqui argilosa, certo? No máximo argilosa. Mas só a textura média é o ideal. Então tá aqui, implicação da textura no comportamento do solo. Então são solos mais argilosos, são mais pegajosos e mais plásticos, né? Certo? A retenção de água é maior em solos argilosos, que comentou anteriormente, né? Porosidade é maior. Porosidade é maior que em solos argilosos, porque tem a presença de macroporos e microporos. A fração silt pode dar a indicação do potencial de alguns minerais em fornecer nutrientes. Quanto maior o teor de silt, mais novo é o solo. Certo? Então, o silt, com o continuar do intemperismo, vai se desgastando, tem seu tamanho diminuído e se transforma em argila, liberando nutrientes. Tá? Nutrientes. Então, solos com uma grande quantidade de silt é uma indicação que é da idade desse solo também. Ah, é um solo mais velho, um solo mais novo. Então, as argilas são menores partículas do solo, possuem uma grande superfície de contato e são responsáveis por reter os nutrientes por mais tempo no solo. Então, quanto maior o teor de argila de um solo, maior é a retenção de água, maior é a capacidade de armazenar nutrientes e maior é a resistência à erosão. Também, pessoal, resistente à erosão, mas também temos aí uma maior dificuldade também, o quê? Para preparar esse solo, certo? Para gradear, certo? Para precisamente passar uma grade nesse solo. Vai ter uma resistência maior, né? Então, porosidade. Então, o solo é um meio poroso, cujos espaços vazios podem ser ocupados por ar e água. Então, macroporos, espaços vazios entre os grãos de areia e os agregados. Então, são responsáveis pela aeração e permeabilidade do solo, certo? Então, o que são esses macroporos? São aqueles poros maiores que o solo possui, tá? Então, que são aqueles
onde se acumula justamente o que? O ar, né? Tá? Então são solos o que? Bem aerados, né? E também são solos mais permeáveis, ou seja, permite o que? Uma penetração mais fácil que da água, tá? Da água, ou seja, a infiltração melhor da água que naquele perfil ali do solo, certo? Microporos, espaço vazio dentro dos agregados, torrões, retém água com mais força e são responsáveis pelo armazenamento de água. Então, os microporos, mais responsável que pelo armazenamento de água. Os macroporos, maior armazenamento de ar, tá? Então, responsável pela aeração, certo? Então, nós temos aqui, né, torrões ou agregados, né? Tá? Então, aqui muitos torrões, certo? Aqui nós temos aqui organização dos torrões dentro do perfil do solo. Então vejam bem, vão formando que essa estrutura do solo. Então isso que a gente vai estar vendo aqui mais para frente aí numa aula prática, ok? Então propriedades do solo conforme a textura predominante. Então propriedades físicas, argilosos, piores, arenosos, melhores, tá? Propriedades físicas, né? Propriedades químicas, argilosos, melhores, arenosos, piores. Então propriedades químicas que armazenamento de nutrientes, tá? Armazenamento de nutrientes, solos mais férteis. Então, os solos argilosos já são o quê? Solos mais férteis. Já tem uma maior concentração, um maior acúmulo de nutrientes. Retenção de umidade. Solos argilosos têm uma maior retenção, solos arenosos têm uma menor, né? Retenção, baixa retenção de água, né? Permeabilidade, ou seja, facilidade que a água tem para penetrar o que? Nesse perfil do solo. Solos argilosos, a permeabilidade é menor, né? Solos arenosos, a permeabilidade é maior. Aeração. Então, os solos argilosos têm baixa aeração, ou seja, se comparado com os arenosos, tem uma menor o que? Quantidade de ar armazenado nesse solo. A arenosa tem uma quantidade de ar maior. Tá? Porosidade. Argilosos é maior, né? Arenosos menor. Macroporosidade. Argilosos tem menos macroporos, né? Os arenosos têm mais macroporos. Microporosidade. Então, arenosos têm uma maior quantidade de microporos, né? Certo? E uma menor quantidade, o quê? E os arenosos, menor quantidade de microporos, tá? Densidade aparente. Argilosos menor, arenosos maior, certo? O que seria essa densidade aparente? É o que? A quantidade de solo que por centímetro quadrado, tá? Então você pega um solo, se você compactou ele, tá? Se você compactou aquele solo ali, acontece o quê? Você está eliminando aquele solo ali, o quê? Os espaços porosos, né? Tá? Os macros e os micros poros. Então, ou seja, então aquele solo vai ser o quê? Mais denso, né? Tá? Ele vai ter uma densidade maior. Então, para sólido, então a gente fala o quê? Densidade aparente, tá? Então, o que é essa densidade aparente? Quantidade o quê? De solo por centímetro quadrado, tá? Então, ele expressa, por exemplo, em gramas por centímetro quadrado, ok? Então, não pare nunca de plantar suas sementes, porque você nunca sabe qual delas vai crescer. Talvez todas cresçam. Ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? E qualquer coisa está à disposição aí para tirar dúvidas, tal, certo? Conforme aí os meios aí que nós combinamos, né?